Akainu é um dos personagens mais subestimados de One Piece. Mas será que o almirante de frota da atual marinha conseguiria sobreviver aos terríveis piratas da era Rocks de Shebeck? É claro que ele perderia para muitos, mas também venceria alguns aí. Então no vídeo de hoje, eu, Peso Mosca do canal The Mike Fiction, irei dizer a vocês quais personagens o Akainu poderia vencer e quais com certeza ele perderia no combate na era Rocks de Shebeck. Lembrando que Roger, Barba Branca e afins não estarão no auge, já que na era do Rocks, Gold Roger, Garp e Barba Branca não estavam em seu auge completo, já que o próprio Vivecard e Eiichiro Oda explica que o auge de Gold Roger e Barba Branca foram nos 40 anos, e o auge do Garp foi superior a isso, quando ele treinou destruindo 8 montanhas, ficando mais forte em força bruta e no desenvolvimento de Haki na luta contra Tom Chinchao. Então já deixa seu like aí, sua inscrição e bora lá pro vídeo. A princípio vamos começar analisando os feitos do Akainu. O Akainu conseguiu resistir a alguns golpes do Barba Branca utilizando a Gura Gura no Mi. E após tancar esses ataques, ele ainda foi lutar contra todos os comandantes mais fortes do Barba Branca ali presentes. Estando ali Marco Apêndice, Vista e também Jinbei e o próprio Crocodile, que não eram comandantes dele, mas eram aliados ali na guerra naquele momento. E Akainu conseguiu lutar contra todos eles. E ambos os comandantes não deram ferimento grave algum ao Akainu. Então, já dito, Akainu é superior ao nível de comandante e consegue tancar ataques da Gura Gura. Lembrando que a doença do Barba Branca não diminuiu o poder destrutivo da Gura Gura, já que o Barba Negra consegue repetir os mesmos feitos dela. O que a doença deixou nerfado o Barba Branca foi os hakis avançados, o do rei, o da observação e até mesmo o do armamento. Mas Barba Branca ainda utilizou o haki do armamento para conseguir acertar o Akainu, que é uma logia. Então Barba Branca utilizou o haki do armamento e mais o potencial destrutivo da Gura Gura no Mi para ferir o Akainu. E ele ainda conseguiu resistir a um ataque que dividiu a ilha de Marineford ao meio e a um outro golpe da Gura Gura, voltando para lutar contra os comandantes. O que já dá a ele resistência e durabilidade para tancar ataques de Yonkous no nível do Kaido e da Big Mom. Então, com os feitos dele tendo já sido citados, vamos ver quais personagens ele consegue vencer. Além disso, um outro feito que eu não citei ainda é que o Akainu enfrentou a Aokiji por vários e vários dias. E a façanha entre a Akainu e a Aokiji na luta entre os dois transformou a ilha de Punk Hazard em metade gelo e metade lava. Além disso, o próprio Barba Negra com a Gura Gura no Mi e mais a Yami Yami no Mi recusou-se a enfrentar o Akainu. Ou seja, o Akainu era superior também ao Barba Negra daquela época, que era cotado como superior aos comandantes do Barba Branca. Na era do Rocks, dois bandos eram extremamente poderosos naquela época. O bando do Rocks, é claro, e também o bando do Gold Roger. Então vamos analisar esses dois bandos extremamente poderosos e ver se o Akainu conseguiria derrotar alguns dos comandantes desses bandos. Lembrando que muitos comandantes desses bandos, principalmente o do Rocks, são Yonkous nos dias de hoje, mas o seu Prime não estava no bando do Rocks. O próprio Sengoku diz que Big Mom e Kaido ficaram extremamente mais poderosos pós-bando do Rocks. E o Kaido também era mais poderoso na época em que enfrentou
o Oden. Então Big Mom e Kaido não estavam no seu prime na época do Rocks. Então bora para análise, finalmente. Vamos começar analisando se o Akainu conseguiria lutar contra os comandantes do Gold Roger, Rayleigh e Gaban, que eram os comandantes mais poderosos na época do bando do Roger, já que Oden ainda não estava ali presente. Vamos começar então pelo Rayleigh e Gaban. O Gaban em God Valley não demonstrou grandes façanhas, como no seu auge contra Oden ou em sua velhice contra Luffy e Zoro. Então já vamos tirar ele de questão aqui em God Valley, e que Akainu conseguiria vencê-lo. Já o Rayleigh, em sua velhice, ele estava completamente aposentado, e de acordo com as citações do mangá, já fazia tempo que ele nem tocava na sua espada primária. E mesmo assim ele conseguiu lutar contra o Kizaru, que possui a velocidade da luz e consegue acelerar a fruta para além desta velocidade. E o Kizaru ficou até mesmo envergonhado por ter sido parado por Rayleigh naquela questão. E o Rayleigh ainda conseguiu acertar o próprio Kizaru e também bloquear um ataque dele desferido ao Zoro de Sabaody. E o Rayleigh, velho com seu hack do rei, assustou o Barba Negra, mas o próprio disse que não conseguiria vencê-lo naquela situação. Mas o Barba Negra se assustou porque ele conheceu o haki do rei do Rayleigh em seu prime. Mas o Barba Negra conheceu este haki quando ele estava no bando do Barba Branca. Então o Rayleigh de God Valley não tem o mesmo nível de haki do rei do Rayleigh, que estava lutando contra o bando do Barba Branca enquanto Tite estava naquela tripulação. Então aí temos algumas fases do Rayleigh. Temos a versão do Rayleigh de God Valley, que ainda não é o seu auge. E temos a versão Rayleigh, que era quando lutava contra o bando do Barba Branca, que era formado por adolescentes que ainda também não se encontravam no auge de seu prime, que era o Marco, o Vista e o próprio Tite, que ainda era uma criança para a fase de adolescente ali. E foi nessa fase que Tite conheceu o auge do haki do rei, do Rayleigh. Então Rayleigh de God Valley é inferior ao Rayleigh que enfrentava o bando formado do Barba Branca e Barba Branca em seu prime. Então o Rayleigh ele tem uma resistência inferior ao Akainu, já que o Rayleigh estava tomando dano de socos e golpes de figurantes em God Valley quando ele ia salvar a sua futura esposa. Então, em resistência e durabilidade, damos o ponto para o Akainu, já que ele tem feitos tancando a Gura Gura no Mi e lutando por vários dias em Punk Hazard. Mas o Rayleigh, ele tem o seu haki do rei, mas não sabemos quão poderoso era o haki do rei do Rayleigh de God Valley, que lembrando, não é o seu auge ainda, mas ele provavelmente era muito veloz, mas não sabemos se ele era tão veloz quanto no seu prime contra o bando formado do Barba Branca. Então não sabemos se ele tancaria a velocidade do Kizaru até vencê-lo, mas por causa disso temos que dar o ponto de vitória para o Akainu por não sabermos quão forte exatamente era o Rayleigh de God Valley, que ainda não enfrentava os comandantes do Barba Branca. Então o Akainu já consegue se colocar como superior às versões de comandantes do Rayleigh e do Gaban de God Valley, que novamente não eram no tempo do seu auge. O tempo do auge dos dois é quando eles enfrentavam os bandos formados do Barba Branca. Então, com isso, chegamos à conclusão que Akainu ele conseguiria sobreviver a esses dois comandantes da era do Rocks e de God Valley,
Rayleigh e Gaban. Mas e quanto ao Gold Roger? Gold Roger era equilibrado ao Garp, mas Gold Roger, nesta época, ele perdeu para o Rox de Shebeck. E Rox de Shebeck lutou contra Gold Roger, e de acordo com as citações, Gold Roger quase morreu em batalha contra o próprio Rox de Shebeck. E o Gold Roger não estava no seu auge no tempo em que enfrentou Rox de Shebeck ao lado de Garp. Lembrando que o auge do Gold Roger é nos 40 e poucos anos junto com o Barba Branca. Mas o auge do Garp é superior a essa idade, que é quando ele treinou para vencer a broca de Tom Chinchao. Mas ele só aumentou a força bruta e também o poder de seu Haki. Portanto, a velocidade e durabilidade dele provavelmente não foram aumentadas nesse treino, já que era mais um treino de força e de hakis avançados. Então, será que o Akainu conseguiria sobreviver ao Gold Roger e ao Garp desta época? Mas vamos falar só do Gold Roger, porque estamos discutindo se Akainu sobreviveria a esta era pirata. Mas sim, o Akainu conseguiria sobreviver ao Gold Roger desta época. O Gold Roger era equilibrado ao Garp, que ficou ileso perante um ataque de home do Sol da Big Mom, o Prometheus. Sim, o Garp ficou ileso quando foi atingido por um ataque de fogo do Prometheus da Big Mom. Mas eu acredito que Akainu conseguiria sobreviver, porque o Roger ainda não estava no seu prime naquele momento. Mas se ele conseguiria vencer muitas vezes ou só sair vivo do combate sem um resultado, aí já é outra questão. Mas seria possível sim ele sobreviver ao Gold Roger, porque ele ainda não era aquela lenda totalmente poderosa do seu prime, que lutava contra a Barba Branca e os diversos Yonkous da época. Mas ainda assim ele lutava contra Shiki, o Leão Dourado, que lutou contra Garp e Sengoku juntos no seu Prime. Mas o próprio Shiki também não estava no Prime ainda em Good Valley. Shiki, no início de Romance Dawn, quando é colocado as suas origens de quando ele foi preso por Sengoku e Garp, este é o auge do Shiki. O auge do Shiki não é o auge de Good Valley. Sim, Shiki também não estava no auge ali. Então, seria possível o Akainu sobreviver a esses comandantes. Big Mom, Shiki, e o mais difícil a tancar seria o Barba Branca e também o Gold Roger. Barba Branca, por causa dos seus hakis avançados misturados a Gura Gura no Mi, e Gold Roger porque naquela época, embora ele não estivesse em seu prime total, ainda assim era uma lenda extremamente poderosa. Mas também não seria impossível do Akainu sair vivo de várias lutas contra eles nesta época. Agora, quando falamos do Rox de Shebeck e do Herald, as coisas mudam totalmente de questão. O Rox de Shebeck conseguiu arremessar o Kaito Dragão, que também não estava no auge em Gold Valley, contra uma montanha com sua força bruta, mas ele estava dominado e upado por Imu-sama, e por isso foram necessários Garp e Roger para detê-lo. Mas o Shebeck, naquela ocasião, mesmo sem ser dominado pela possessão de Imu, ainda assim fazia o Gold Roger atravessar águas profundas. Então ele ainda precisaria da ajuda do Garp para conseguir derrotar o Rox de Shebeck, mesmo se ele não tivesse possuído por Imu em uma luta até a morte. E o Rox de Shebeck então está no nível de 2 top tiers ao mesmo tempo, Roger e Garp formando duo para enfrentá-lo. E ele era equilibrado a Herald, que era superior a Roger e Garp também. Então Akainu
não conseguiria tancar esses dois top tiers monstruosos da época, Rox Shebeck e também o Harold. Mas ainda assim, Akainu conseguiria sair vivo de lutas e combates contra Gold Roger e também Barba Branca, Big Mom e Chic e o próprio Kaido da época de Gold Valley, porque eles ainda não estavam em seu Prime. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre se Akainu conseguiria sobreviver à Era dos Piratas Rox Roger. Bem, espero que vocês tenham curtido o vídeo e sei que amaram bastante. Então deixem aí a sua curtida e inscrição no canal. Coloquem aí abaixo nos comentários o que acharam do vídeo e suas discussões sobre os embates. E quais vídeos e assuntos de personagens vocês querem ver no futuro. Eu sou o Peso Mosca, fiquem com Deus, valeu e fui!